Olá, esse é o segundo vídeo de uma série sobre a pesquisa Organizações Sólidas no Mundo Líquido que eu realizo com o apoio da Open Society Foundations. Inovação talvez tenha sido o conceito mais recorrente nas 102 entrevistas que eu fiz. Sempre que a palavra inovação aparecia na entrevista, algumas caretas acompanhavam. Como, por exemplo, mas inovação é uma palavra da moda que vem do setor privado, ninguém sabe muito bem o que quer dizer, ou eu trabalho com pessoas reais, não com produtos, é difícil inovar. Ou ainda, quem me garante que eu vou ter mais impacto se eu mudar a forma como eu faço hoje as coisas na minha organização? Ou mais ainda, mas inovação é sinônimo de tecnologia ou tem algo aí? E por fim, para as organizações de direitos humanos, apareceu bastante a questão dos valores e princípios não terem mudado, então por isso talvez esse desconforto em interagir com a ideia de inovação. Eu compartilho de muitas dessas preocupações. Eu não acho que inovação em si é algo bom, mas eu acho que temer a inovação pode ser também um problema. Para tentar qualificar esse debate, eu proponho aqui 4 perguntas. Uma primeira é: o que é inovação? Tem uma definição padrão de inovação que vai abarcar toda a diversidade das organizações da sociedade civil? Eu acredito que não. Uma das entrevistadas, Joanna Meyer, de Stanford, me disse que uma inovação é um processo pelo qual uma ideia que é nova para uma organização gera um novo conjunto de atividades, como novas tecnologias, novos processos gerenciais, novos produtos ou novos serviços. Ainda, uma definição muito ampla que cada organização deve adaptar à sua própria realidade, ao seu contexto e às suas necessidades naquele momento. Uma segunda pergunta é: mas para que e por que eu quero inovar? E o que eu preciso para isso? A resposta padrão é normalmente: eu quero inovar porque eu quero fazer melhor o meu trabalho, porque eu quero ter mais impacto, porque eu quero fazer as coisas diferente. Essas respostas são respostas que precisam ser amadurecidas, que podem descer um degrau, né, nessa conversa mais contínua, nesse tempo, nesse diálogo com o conceito de inovação, para entender melhor o que não está funcionando hoje, que eu gostaria de fazer diferente, quais os valores da minha organização e o que funciona hoje que eu não gostaria de mudar. Né? Isso tudo pode ajudar a tomar uma decisão com mais propriedade, mais segurança. Uma terceira pergunta é: quais são os fatores que influenciam para que uma inovação dê certo? Os teóricos e artigos sobre inovação falam muito de dois grupos de fatores: fatores organizacionais, ou são fatores internos da instituição, como seu tamanho, sua estrutura, sua forma de governança, seu financiamento, há quanto tempo ela atua, em que área, e os fatores externos, o que mudou no contexto externo, qual o contexto político atual, se é favorável ou não à inovação, se há recursos disponíveis fora da organização para apoiá-la nessa tomada de risco e por aí vai. Um, e por fim, se a inovação acontece sempre da porta para fora. Não necessariamente. A maioria dos exemplos que eu tive de inovação nas entrevistas foram exemplos de inovação da porta para dentro, ou na forma como as organizações se planejam, se estruturam, e outras questões mais institucionais. Há também exemplos de inovação da porta para fora, ou um misto dos dois. Por exemplo, a Human Rights Watch, uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo, no ano passado, pela primeira vez, publicou mais vídeos do que relatórios impressos. Eles me deram esse exemplo como um exemplo de inovação que teve um impacto interno grande na organização e também na forma como ela se relaciona com o mundo. E nesse caso, relacionado com a tecnologia. É, por fim, eu diria que algumas coisas continuam a ser muito importantes nesse mundo de valorização do novo. A clareza de missão e visão da organização, para poder ter mais liberdade para inovar no resto, entre aspas, e assumir riscos. As organizações estão acostumadas desde sempre a assumir riscos, senão elas não trabalhariam com temas tão difíceis. Inovar é assumir riscos. Inovar não pode ser só guiado pelo impacto imediato que aquilo vai ter, mas sim também por uma vontade da organização de fazer as coisas diferentes, pela motivação da sua equipe e por outras características que só cada organização vai saber responder. Não há resposta mágica, inovação não é sempre a solução, mas temer inovação pode ser também um problema.